tema da minha ministração de hoje é o seguinte: isso você precisa saber para ser forte na vida espiritual. Isso você precisa saber para ser forte na caminhada espiritual. Porque a grande realidade é que nesta caminhada cristã, nessa caminhada... Exatamente. E quando eu falo ser forte, eu não estou falando de uma força física, né? Eu estou falando de uma força que vem de Deus para a nossa vida. Porque a nossa verdadeira força não está em nós mesmos, né? A verdadeira força vem de Deus, certo? E é o que a Bíblia diz, né? A alegria do Senhor é a nossa força, né? Exatamente. Então, para a gente receber essa força de Deus, certo? Nós precisamos seguir alguns princípios que é fundamental. E a grande realidade também é que nós precisamos, exatamente, entender e compreender algumas verdades da vida espiritual. Exatamente isso. Quando a gente consegue entender, certo? Compreender o que eu vou falar hoje para você, isso te ajuda muito. Pensa que a caminhada cristã, a vida cristã, certo? Não tem problema, não tem adversidade, não tem luta, não tem tribulação, não tem vento forte. E a grande realidade é que tudo isso faz parte da nossa jornada cristã. Você pode ver isso desde o começo, né? Quando o povo de Israel começou a andar nas terras ali, no deserto, né? Você vê as lutas que eles passaram, as adversidades, mas Deus estava presente com eles. Você pode ver a vida de Abraão, né? Uma vida difícil. Você pode ver a vida de Jó, Jó, né? Você pode ver a vida de Davi, né? A vida de Esté e de tantos personagens, o que falar de José, certo? Foram pessoas que têm um nome registrado nas páginas sagradas da palavra de Deus, mas foram vidas, foram pessoas assim como nós, enfrentaram os momentos muito difíceis na vida, certo? Mas eles conseguiram superar, eles conseguiram avançar, você está entendendo? E isso é muito importante para você, certo? Compreender que o nosso Deus é Deus que jamais deixa o seu povo sozinho. O Senhor sempre vai estar conosco na jornada da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter bom ânimo, exatamente, né? Como diz aqui, né? O irmão colocou aqui, muito interessante, exatamente, né? Exatamente isso. Nós precisamos ter bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, como é importante você entender, você compreender que a vida de dificuldades, e eu preciso saber algumas coisas, certo? Para realmente eu ser mais forte nas adversidades espirituais. Porque, como eu estou dizendo, as dificuldades, as adversidades espirituais vão chegar, e ela não quer saber se eu estou fraco ou se eu estou forte, se eu estou preparado ou se eu não estou. A Bíblia diz, né? É aquilo que a Bíblia diz. Jesus ensinando, né? Que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante a alguém que constrói a casa sobre a rocha, que levanta os rios, sopra os ventos, bate contra aquela casa e ela não é destruída. Agora, aqueles que ouvem a sua palavra e não as pratica é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre areia, e levantou os rios, sopraram os ventos, bateu contra aquela casa, e a casa ela foi destruída. O que significa isso? Significa que os rios, os ventos fortes chegam na vida de todos. Por isso que eu estou dizendo, certo? As adversidades da vida, os problemas da vida, as lutas da vida, eles não vão chegar só para os fortes ou para os fracos, eles vão chegar para todos. Agora a questão é,
como eu estou, certo, diante de Deus. Eu sou uma casa edificada na rocha ou sou uma casa edificada na areia? É isso que vai fazer a diferença. Por isso que eu vou trazer aqui para você. Fica comigo até o final, porque você vai aprender muito aqui. Fica comigo, isso eu te garanto, certo? Se a tua conexão cair, volta aqui novamente e continua com a gente, em nome de Jesus. Por isso que eu vou trazer aqui essa palavra. Isso você precisa saber para você ser forte na sua vida espiritual. E a primeira coisa que eu quero deixar é saber que a vida é dura. Exatamente, a vida é dura e você precisa ter resiliência. Exatamente. O que é resiliência, pastor? Resiliência é a capacidade de entregar, exatamente, ou de enfrentar as dificuldades sem perder a sua fé. Estou trazendo um conceito mais bíblico, certo? Estou fazendo uma aplicação mais bíblica do que o conceito comum. Mas resiliência é isso. É você ter essa capacidade de enfrentar as dificuldades da vida, as lutas da vida, sem perder a sua fé. E a gente vê um exemplo muito claro nisso, que é exatamente o nosso personagem na Bíblia, que é Jó. Exatamente, Jó. Jó é um exemplo clássico disso, de alguém que passou por enorme sofrimento, mas ele permaneceu firme na sua fé em Deus. Apesar dele ter perdido tudo, gente, olha que coisa interessante. Ele declara, 21, eu vou ler para você. Olha só o que ele fala. Ele diz assim, ó: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja Deus. Você está vendo? Veja que ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu os bens, ele perdeu tudo que ele tinha construído na vida. O nosso adversário, ele veio e levou de fato, né, pela permissão do Senhor. Mas sabe o que eu acho interessante na vida de Jó? É que Jó, ele pode até ter perdido os bens materiais, mas Jó não perdeu a sua fé. A sua fé permaneceu em Deus. Veja que essa declaração é de alguém. A vida era dura, certo? E que tudo que ele construiu, ele podia realmente perder, como de fato aconteceu. Mas ele não podia perder a sua fé em Deus. É muito difícil a gente lidar com as perdas. Eu sei disso. É muito difícil, certo? A gente construir algo e a gente perder. Eu sei que não é fácil. Talvez você esteja aqui me ouvindo hoje, você esteja dizendo, pastor, eu tô vivendo essa fase de coisas que eu perdi, de coisas que eu achava, certo, que eu nunca ia perder, mas a grande realidade é que eu estou perdendo. E a grande verdade é que você precisa entender que você precisa ser forte. É agora que você precisa se aproximar mais de Deus. Esse não é o momento para se afastar de Deus. Esse é o momento para se aproximar mais dele. Porque as coisas que estão acontecendo na sua vida, talvez seja para você se fortalecer mais em Deus. Talvez seja para você buscar mais a sua face, mais a sua presença. Talvez seja porque você esteja vivendo agora, né, crescimento espiritual. Deus está trabalhando na tua maturidade, Deus está trabalhando no teu crescimento, e crescer dói, e muitas coisas que a gente perde na vida, isso causa uma dor, mas isso não pode jamais, certo, tirar a sua fé do Senhor. É na fé, certo, que nós precisamos todos os dias nos apoiar, a fé em Deus, não é nos homens, não é nos bens que a gente tem, não é naquilo que a gente realmente conquista, porque todas essas coisas são perecíveis, mas a nossa fé é que nos fortalece a cada dia. É a nossa fé que nos dá forças para vencer as batalhas, para entender que Deus está no comando e no controle de todas as coisas, mesmo quando não estou entendendo. Tudo como Deus
Deus trabalha, como Deus age. Não é bem assim a vida cristã. Deus, ele age conforme ele quer, da maneira que ele quer. Existem algumas coisas que ele até permite para que a gente realmente venha demonstrar para ele. E não é que ele precisa dessa demonstração. A grande realidade é que a gente precisa demonstrar para nós mesmos, melhor dizendo, né? Vamos colocar assim, certo? Que nós o amamos de todo o nosso coração. Já não servimos pelas circunstâncias da vida. Não é se eu estou bem, eu sirvo. Se eu não estou bem hoje, eu deixo de servir. Se eu estou vivendo um tempo de paz, eu glorifico. Se eu estou vivendo um tempo de perseguição, eu também deixo de glorificar. Muito pelo contrário, foi o próprio Jesus que disse: bem-aventurado é quando você também é perseguido. Então veja, em todas as fases da sua vida, Deus está com você. Então você precisa ser mais forte nisso, entender que a vida é dura, a vida é difícil mesmo, certo? E é assim que nós caminhamos a vida espiritual. Há um ataque constante, há uma luta constante, há os dardos que são lançados. A Bíblia diz isso, que os dardos são lançados, as setas são lançadas, certo? Os adversários se levantam. Gente, não é fácil a vida cristã. Foi Jesus que disse, certo? Que no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente, né? Tem de bom ânimo. Eu venci. E se ele venceu, nós somos, gente, grava isso. Eu, você, todos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso aqui é a primeira verdade que eu quero deixar, exatamente. Essa é a primeira verdade para você ser mais forte em Deus. Isso você precisa saber. A vida é dura. E eu preciso ter resiliência, construir essa resiliência, essa capacidade de enfrentar, sem perder a minha essência em Deus, tá bom? Vamos lá, a segunda chave que eu quero deixar, pastor, o que é que eu preciso saber? Você precisa focado em Deus. É preciso focar em Deus e evitar as distrações. Exatamente. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa evitar as distrações da vida. Tudo aquilo que te afasta do teu propósito, você precisa ter muito cuidado. Exatamente. Você tem um projeto, você está construindo na sua vida, você está crescendo espiritualmente. Há um projeto em andamento, e esse projeto é a tua própria vida espiritual. Você precisa entender que é preciso você manter o foco. Exatamente. Foco em Deus. O que é foco, pastor? O foco é onde você se concentra, ou concentra pelo menos 95% da tua energia. E isso é foco. Isso é você manter um estilo de vida constante e perseverante. Isso é foco. Você precisa entender isso, certo? Que é necessário evitar as distrações e manter o seu foco em Deus. Porque grava isso que eu vou te falar. Desfocar você do seu propósito, seja ele no teu relacionamento familiar, seja ele no teu relacionamento conjugal, pessoal, seja ele no teu relacionamento profissional, seja ele no teu negócio próprio, em todas as áreas da sua vida, certo? Você precisa entender que sempre vai se levantar oposição contra o teu propósito, contra o teu projeto e contra a tua vida espiritual. A gente vê isso, por exemplo, na Bíblia, na história de Neemias. Neemias é um grande exemplo de alguém que estava determinado em construir os muros de Jerusalém. Exatamente, ele estava trabalhando muitas vezes, certo? Inúmeras situações aconteceram para ele abandonar aquela obra, exatamente, para ele deixar aquela obra, certo? Por fazer, exatamente, desde que ele chegou, certo? Do momento em que ele entrou em Jerusalém, já começou a perseguição contra a sua vida, certo? E o que ele fez, pastor? Ele pegou e se permitiu, certo, ser vencido pelas oposições. Ele se permitiu ser vencido pelas distrações? De maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Ele permaneceu focado
focado em Deus. Exatamente. Ele permaneceu focado. Tem um texto que eu acho muito interessante, que é em Neemias capítulo 6 e o versículo 3. Ele disse assim, ó: estou executando uma grande obra e não posso descer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou fazendo uma grande... Eu não posso parar. Eu preciso continuar fazendo esta grande obra. Portanto, aprenda isso. Aprenda isso. Se você estiver, certo, fazendo um grande projeto na sua vida, pastor, eu tenho um grande projeto, pastor, eu tenho, certo, algo não só espiritual, mas também profissional, material. Aprenda isso, aprenda isso. Sempre você vai ter oposição e você precisa manter a constância, ou seja, você precisa ser focado. E é exatamente isso que aconteceu com Neemias. Neemias era focado naquela obra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer você, realmente, isso você precisa saber para você ser forte na sua vida espiritual. O que é que eu preciso saber, pastor? Você precisa saber que muitas vezes, olha, escute o que eu vou lhe falar, é preciso sair da zona de acomodação, né? Muita gente diz assim, é a zona de conforto. Não, não é zona de conforto, não tem nada de conforto, é zona de acomodação. Deus não nos chama, gente, Deus não nos chama para uma vida de conforto, não. Ele chama a gente para uma vida de crescimento e uma vida de avanço. E a gente precisa entender isso, que muitas vezes as lutas, a adversidade, de certa forma nos torna, certo, pessoas amedrontadas. A gente tem medo às vezes, né? O nosso adversário, o nosso inimigo, ele fala assim de uma forma tão forte como falava o gigante Golias, ou ele vem com uma força tão grande, certo, que realmente nos causa medo, nos causa certo temor. E muitas vezes qual é a primeira reação desse ser humano, né? Qual é a nossa primeira reação? É a gente se esconder, é a gente entrar numa zona de acomodação e dizer assim, não, tá bom assim mesmo, deixa assim mesmo. E às vezes a gente deixa de lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos, pelo aquilo que a gente tem na nossa vida. Sabe, gente, isso é muito importante, você entender isso que eu estou lhe falando. Porque quando eu falo que isso você precisa saber para ser forte, eu estou me referindo a todas as áreas da sua vida, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela conjugal, familiar. Você precisa entender que existe coisa que, se você não sair dessa zona de acomodação, nada vai mudar. As coisas não mudam se eu não tomar uma atitude, se eu não ter realmente uma posição, se eu não me posicionar, ter essa predisposição, certo, para se levantar e dizer, eu vou em busca do meu sonho, eu vou lutar pelaquilo que o Senhor tem para mim. E a gente vê isso claramente na Bíblia. A Bíblia nos mostra que Gideão estava sob pressão, os seus inimigos estavam lutando contra ele. E ele, a Bíblia nos diz, gente, acho muito interessante, que o Senhor disse, varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele disse, não, eu não sou. Eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o menor da minha família. Quem sou eu, né? A grande realidade é que ele não estava acreditando nele mesmo. Exatamente. Ele não estava acreditando nele mesmo. Sabe, gente, a gente precisa trabalhar essa autoconfiança. Exatamente. Nós precisamos trabalhar, certo? Essa autoconfiança em nós mesmos, nesse sentido, não no sentido da gente querer, certo, ser soberbo, não. É que a gente precisa acreditar que Deus nos deu a capacidade, há um potencial na nossa vida para a gente dar a volta por cima, para a gente se levantar, para a gente ir, para a gente prosseguir, para a gente avançar, para a gente conquistar, para a gente não ter medo do nosso adversário. Porque quanto mais você se esconde, quanto mais você entra nessa zona de acomodação, nessa zona de conforto, mais o inimigo vai crescendo, mais ele vai prevalecendo, mais ele vai tomando espaço que é seu, território que é seu. É isso que estava acontecendo no período
seus inimigos estavam crescendo, estavam avançando. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade que ele mesmo não conseguia se enxergar. Olha que coisa interessante. Mas o Senhor disse: tu é valoroso, tu é forte, né? Olha o que diz Juízes capítulo 6, versículo 14. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, Juízes 6,14: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Louvado seja o nome do Senhor, tá vendo? Ele tinha uma força, essa força vinha de Deus. Ele tinha uma capacidade, ele tinha uma estratégia de guerra, mas ele estava limitado pela aquela acomodação, pelo aquele medo, certo? Pelo aquele momento ali de opressão. É isso que o inimigo faz. Talvez ele esteja fazendo isso. Já está em fevereiro e nada acontece. Mas o que você está fazendo também? O que você está fazendo? Você está deixando o inimigo crescer na sua frente? Você está deixando o gigante crescer? Você está deixando os medianitas, né, assim, tomar territórios que pertencem a você, ocupar espaço que é para você dominar? Gente, se você não se levantar, ninguém vai se levantar por você, não. Você tem que ter muita fé. Você realmente tem que entender, como eu disse, a vida é dura, mas o Senhor está com a gente. Você tem que entender que você precisa manter o foco, porque você não pode se distrair com essas coisas. E você precisa entender que é necessário você manter a sua fé em Deus e acreditar, certo? Que o nosso Deus é acima de tudo e de todos, certo? Prioridade muitas vezes, né, dessa posição de vitimismo. Ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém se interessa por mim, ninguém gosta de mim, certo? Só é eu. E não é essa posição que você tem que ter. A sua posição tem que ser: o Senhor está comigo, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, Ele não me deixa só. Nesta batalha eu sei que Ele está na minha vida, que Ele vai me dar vitória, que o inimigo não vai prevalecer contra mim. Se por um caminho ele vier, por 7 caminhos fugirão diante de mim, porque o Senhor enviou seu anjo para estar ao meu lado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, essa sombra, a sombra de Deus, vai descansar sobre a minha vida. É exatamente isso. Assim como o Senhor enviou seu anjo para fechar a boca do leão, ali dentro da cova onde Daniel estava, esse é o mesmo Deus. Eu tenho que acreditar, como ele disse: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco todos os dias. Foi Jesus que disse: até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe que o inimigo venha crescer na sua vida, não deixe que ele venha dominar a sua mente, as suas emoções. Você precisa entender que há um Deus que peleja por você. O nosso Deus não é aquele Deus que vence o nosso adversário faltando na prorrogação, o último segundo na prorrogação. Não é assim, não. O nosso Deus, ele tem todo o poder, está acima de todas as coisas, certo? O que você precisa é despertar essa fé que está em você. Às vezes a gente é assim mesmo, a gente é como Gideão, a gente é como Moisés, né? Quando o Senhor disse assim: Moisés, vem para libertar o meu povo. Mas eu, Senhor, não, eu não, certo? Levanta outros. Deus ficou até aborrecido com ele, né? Levanta outra vez. A gente é assim: eu não, é você mesmo. Deus tinha te dado uma capacidade, porque a tua capacidade não está em você mesmo, a nossa capacidade está em Deus. Deus está em busca de um homem, de mulheres, escute isso que eu vou lhe falar, não é que se acha que está capacitado, é aqueles que não estão, que muitas vezes dentro do seu coração diz assim: eu não posso, olha só, eu mesmo não posso, mas o meu Deus pode. É isso que Ele quer encontrar na nossa vida, sabe? Essa predisposição não é na força, é na fé. É isso que Ele quer encontrar. Você está entendendo? Quando Deus disse que Ele viu Gideão, olha só, Ele falou para Gideão, não foi? Vai nessa tua força, varão valoroso.
uma força, certo? Que vinha de Deus, que estava nele, mas ele não estava enxergando. É isso que eu estou falando para você. Enxergue isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E a última chave que eu quero deixar aqui para você, para a gente orar por você agora. Pastor, o que eu preciso saber, pastor? Realmente, para me vencer na vida, para me crescer, certo? Isso eu preciso saber para ser mais forte. Você precisa fazer isso aqui, ó. Isso você precisa fazer sempre. É preciso ser mais íntimo de Deus. Exatamente. É preciso ser mais íntimo de Deus. Olha, gente, se tem uma coisa que eu vejo na vida de Davi. Davi, apesar de toda a sua estrutura militar, apesar de todas as conquistas, ele nunca deixava de buscar essa intimidade com Deus. Davi foi um homem perfeito? Não foi. Davi errou, mas Davi se arrependeu. Davi confessou seu pecado. Davi foi restaurado por Deus, sabe? Porque a Bíblia, ela não é um livro de homens perfeitos, mas sim de homens que reconheciam a sua vida, certo? Que eram pecadores, que necessitavam. Lembra do profeta Isaías? A gente está até estudando. O profeta Isaías, quando o Senhor se manifestou, ele disse assim: ai de mim, que eu vou perecendo, certo? Porque os meus olhos viram o Senhor, certo? Olha só, gente, um homem que reconhecia seu estado, certo? A sua natureza pecaminosa. É isso que a gente precisa entender. Se a gente quer vencer na vida, se a gente quer ser mais forte, a gente precisa ser mais íntimo de Deus. E para ser mais íntimo de Deus, a gente começa com humilhação, a gente começa reconhecendo que Ele é a chave da nossa vitória, que a gente precisa estar com Ele todos os dias. Não é só quando eu estou bem que eu estou com Ele, ou só quando eu estou ruim que eu busco a sua face, a sua presença. Não, eu estou com Ele todos os dias, todos os momentos da minha vida. Não importa aquilo que eu tenho, pertence a Ele, tudo que eu sou, porque provém dEle, e sem Ele nada nós podemos fazer. É isso que nós precisamos entender, buscar essa intimidade com Deus. Você quer ser forte na sua vida espiritual? Busque intimidade com Deus, busque conhecimento de Deus, busque sabedoria, busque a sua direção através da sua palavra. Olha o que diz o Salmo 28, versículo 7, um dos textos mais lindos que eu acho. Ele diz assim, o salmista: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. É o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele eu recebo ajuda. Glória a Deus, né? Olha só que palavra poderosa. Ele está dizendo: o Senhor é a minha força. O Senhor é o meu escudo. É aquele que me defende. Ele, e dele eu recebo ajuda. Que você possa receber a ajuda do Senhor nesta hora, que o Espírito Santo esteja visitando você e que você possa colocar essas chaves em práticas na sua vida, porque essa é a porção do Senhor hoje para você. Faça isso para você ser mais forte em Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.